A paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Estamos aqui para mais uma audiolição, oferecimento do canal TV Meja. Se você gosta deste projeto, por gentileza, se inscreva no canal e dê neste vídeo o seu like. Vamos para a nossa audiolição da semana. Lição 1. Tema: E deu dons aos homens. Texto áureo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios, capítulo 4, versículo 8. Verdade prática: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-la. Leitura bíblica em classe. São dois textos bíblicos. Primeiro, Romanos capítulo 12, do versículo 13 ao 8, e a segunda leitura está em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao 7. Introdução. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à Igreja para que, com a graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé, conforme Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13. Ponto 1. Os dons na Bíblia. Subponto 1. No Antigo Testamento. O dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da Antiga Aliança, como observamos no regime da Nova Aliança. Subponto 2. No Novo Testamento. O mesmo dicionário informa ainda que, ao longo do Novo Testamento, a palavra dom aparece com diferentes significados, que se relacionam ao verbo grego didomi. Esse verbo representa o sentido ativo da palavra dar, em Filipenses capítulo 4, versículo 15. Na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a Igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e, por isso, podem receber os dons do Espírito. Subponto 3. Uma dádiva para a Igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais. Categoria 1, dons de serviço. Categoria 2, dons espirituais. E categoria 3, dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois, quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos
a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a Igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Ponto 2. Os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Subponto 1. Dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função. Na igreja, necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons, apresentada em Romanos capítulo 12, traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois, ao falarmos de serviços, subtende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos: ministério, ou seja, ofício diaconal, exortação, isto é, encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na terra. Subponto 2. Conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Os dons listados em 1 Coríntios capítulo 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas, interpretação de línguas. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Biken, era a vida pregressa dos membros envolvidos com a idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons e, se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz, e isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Subponto 3. Acerca dos dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro,
desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor, conforme 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço, jamais à perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Ponto 3. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Subponto 1. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, ou seja, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isto é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a Igreja de Cristo. Subponto 2. Diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isto denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha relacionado estes 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto, pois, se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Subponto 3. Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isto é, pecado contra o Senhor e contra a Igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13 de 1 Coríntios foi colocado entre o 12, que fala sobre os dons, e o 14, que fala sobre línguas e profecias. Conclusão: o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua Igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a Igreja na história.